Inês Peter aqui. House of the Dragon tá maneiro, hein? House of the Dragon começou e todo mundo já esperava, né? Tipo, voos de dragões, aquelas coisas de CGI maravilhoso, cenas picantes, mortes, aquelas traições que a gente viu em Game of Thrones. Mas o mais surpreendente é que o episódio de estreia entregou ainda mais do que tudo isso que a gente estava esperando. Porque hoje em dia a gente anda meio desconfiado do que as produções estão prometendo pra gente. Mas dessa vez House of the Dragon, porra, caprichou demais. Teve conexões profundas com Game of Thrones. Mais importante que você imagina, inclusive. Teve também a apresentação do contexto sem enrolação, foi direto. E ainda muita entrega de quem realmente são alguns personagens. Então vem comigo que a gente vai conversar de tudo, das coisas mais importantes desse episódio e os significados de tudo, ok? Então, galera, eu preciso muito que você dê um like nesse vídeo e comente aqui embaixo. Bota a sua opinião pra fora, o que você acha da série, por que isso é importante? Porque a gente vai começar a analisar. Cada episódio vai ter análise, a gente vai fazer umas teorias, vamos fazer conexões com o universo de Game of Thrones, porque eu amo demais. E você fazendo isso, você vai avisar o Enert que você quer esse tipo de conteúdo no teu YouTube, ou seja, conteúdo que envolva também Game of Thrones. Então eu preciso muito, dá um like, capricha nesse like aí. Se puder, se inscreve também no canal que vai ajudar demais. Obrigado por isso. A gente vai começar com o pé direito, fazendo análise toda semana de Game of Thrones, de House of the Dragon. Vamos lá, galera. Bom, pra começar, uma diferença grande que eu notei desde o comecinho, a abertura. Game of Thrones tinha aquela abertura imensa, né, casca grossa pra caramba, com aquela trilha épica, né, que fazia a gente até entrar no clima da série Poder do comecinho, desde o início. Agora em House of the Dragon, a abertura foi infinitamente mais sutil. Claro, o brasão dos dragões é legal, tá? Não tô falando mal, não. E eu entendo também que agora são outros tempos, a maioria acompanha pelo streaming e hoje em dia muita gente pula a abertura das séries mesmo. A gente sabe disso. Só que eu tava esperando que fosse manter esse padrão para House of the Dragon. Mas eles optaram por uma abertura muito mais simples e enxuta, pelo menos nesse episódio 1. Não é que eu não gostei, ok, galera? Só que eu não tava esperando isso. Inclusive, antes de gravar esse episódio, eu li que vão fazer sim, vai ter a introdução no próximo episódio, a partir do próximo episódio. Eles só optaram por tirar nesse primeiro episódio. Eu não tenho certeza disso, mas enfim, já fica avisado que talvez no próximo a gente já tenha aquela abertura clássica de Game of Thrones, né, no estilo House of the Dragon. Mas já vai comentando o que você achou disso, né? Você tem que ficar simples assim mesmo, ou tipo, mandar brasa na história logo, sabe? Ou você sente falta da vinheta grande, talvez, né? Elaborada e tal, pra entrar no clima. Mas vamos logo pra história, que é o que interessa pra gente. O episódio 1, ele começou com a narração da Rhaenyra adulta, dando um contexto bem bacana pra situar a galera em que ponto da dinastia Targaryen a história ia começar. E tudo começa 100 anos depois do início da dinastia Targaryen, que nessa época já tinha a posse de 10 dragões adultos. E essa informação serve para reforçar que a casa Targaryen estava no auge de poder. Ou seja, é praticamente impossível alguém conseguir encarar e ter sucesso enfrentando o reinado que tem 10 dragões. Ou seja, pô, assim, em Game of Thrones, quem tinha 3 dragões já praticamente liderava o mundo inteiro, né? Imagina agora um reinado com 10 dragões de posse. A força de combate da Casa do Dragão é imensa. E foi exatamente nesse contexto que o rei Jaehaerys ele precisou decidir a sucessão para o trono, já que os 2 filhos dele haviam morrido. Daí o rei convocou o grande conselho para decidir quem ia ser o herdeiro do trono. Isso porque o rei queria evitar uma guerra pela sucessão, já que ele não tinha mais herdeiros naturais. E ele sabia que a casa Targaryen era tão poderosa que só um Targaryen poderia destruir ela mesma. Ou seja, não tem como uma outra casa ir contra a casa Targaryen, somente um Targaryen pode ir contra a Targaryen. Então, para evitar uma autodestruição, ele jogou a escolha na mão dos lords para não ter confusão. Os candidatos eram a irmã dele, a Rhaenyra, e o primo dele, o Viserys. E para e pensa, essa disputa já dá bem o contexto do que vinha a ser o centro desse episódio, exatamente isso. Que é o quê? Que é o desafio para as mulheres ascenderem ao trono, para elas chegarem ao trono. A escolha do rei Viserys foi, tipo, bem convencional, digamos assim. Por quê? Porque o conselho optou por um homem um pouquinho mais distante da linha sucessória, no lugar de uma mulher que poderia ser a herdeira direta. Esse também vai ser o dilema do próprio rei Viserys mais pro final desse episódio, quando ele nomeia a filha dele, a Rhaenyra, como herdeira dele no lugar do irmão, o príncipe Daemon. Então essa introdução já mostra o quão grave é nomear uma rainha, mesmo que ela seja herdeira direta. Isso não é usual, não é comum, né, para aquele reino, para aquela situação ali. Por isso que do jeito que o episódio começou e como ele terminou, já mostra que a narrativa foi muito bem amarrada. Já começou a construir pra gente o que viria a ser esse episódio, talvez até a série inteira. E falando na Rhaenyra, a narração no início do episódio foi da personagem já adulta. Mas a partir desse contexto que eu tô falando pra vocês, a história toda deu um salto e ficou o tempo todo na juventude dela. Isso serve também pra gente entender a construção dessa personagem. Tudo que aconteceu ajudou a mostrar a personalidade dela. E os acontecimentos que vieram ali serviram pra forjar, pra moldar quem ela vai se tornar no futuro. A gente viu algumas coisas importantes na trajetória da Rhaenyra nesse episódio. Tem o apego que ela tem com a mãe, tem a vontade que ela tem de ser uma guerreira, sabe, de voar com os dragões.
servir a casa Targaryen em batalha e não como uma princesa, sabe? Gerando descendentes e tal, ao contrário do que a mãe dela fez. E ao contrário do que se espera de uma princesa, principalmente, né? E também a amargura que ela tem por não ser o herdeiro homem que o pai dela tanto queria. E claro, esse episódio veio para presentear os fãs de Game of Thrones. Isso foi bacana. Ele amarrou muita coisa, principalmente quando o Rei Viserys conta pra Rhaenyra sobre o grande inverno que chegaria, né? E a importância da manutenção dos Targaryen no poder. Isso fez uma conexão direta com Game of Thrones. Também, claro, teve a citação da história saltar para 172 anos antes do nascimento da Daenerys. Outra conexão com Game of Thrones também, né? E a nomeação da Rhaenyra como herdeira do trono aqui, nesse momento, né? Nesse passado da casa Targaryen, dá um link gigantesco à própria importância da Daenerys lá em Game of Thrones. Realmente uma trajetória. Então a narrativa desse episódio não ficou bem feita só dentro da série da Casa do Dragão em si, mas também costurou de forma perfeita, na minha opinião, com Game of Thrones, num sentido simbólico também. Pra mim não foi só uma questão de homenagear a série original, mas de costurar mesmo e até potencializar a importância das duas princesas, relacionando elas, inclusive a Rhaenyra no passado e a Daenerys no futuro. Eu falei pra vocês no meu review, inclusive, que eu vi House of the Dragon meio que como uma desculpa pros fãs, né, sobre aquele final de Game of Thrones. E, bom, pelo menos eu tô percebendo muito isso. Até agora, me parece muito com esses links, com esses fanservice, né, com essa conexão, eles estão querendo fazer isso. E falando em construção de personagem, que é uma coisa que Game of Thrones faz muito bem, né? A série Game of Thrones faz muito bem. A gente também tem muito foco no Daemon. A série tratou de desenhar muito bem a ambição gigantesca que ele tem, né? A petulância dele. Até a própria tirania dele. Isso ficou muito explícito com as decisões dele na Guarda da Noite. O massacre que ele comandou na cidade é um desenho nítido do líder tirano, o líder impiedoso que ele é. Tem também muito jogo de poder. Ele se mostrou muito seguro como herdeiro imediato do rei. Tanto que ele sentou no trono quando ele foi ver a Rhaenyra lá no começo do episódio. Só que, por outro lado, intimamente, apesar dele agir sempre com essa segurança, no fundo ele temia o tempo todo que ameaçasse o lugar dele. Isso apareceu nas duas cenas do bordel, com ele preocupado, frustrado, pensativo. Enfim, dá pra perceber isso. Então ele tinha sempre essa dualidade, né? Em público ele era implacável, mas na intimidade ele tinha esse medo, essa preocupação. Você notou isso? E além disso, outros personagens foram apresentados ali, né, com menos evidência, lógico, mas já deu para entender boa parte da personalidade e da construção desses personagens. Primeiro, a Alicent, né, principalmente orbitando a Rhaenyra. Enquanto elas são jovens ali, quando elas estão jovens, elas são muito amigas, né? Isso é fundamental para o futuro da história. Até o próprio trailer acabou mostrando as duas na mesa juntas, né? Quando elas eram jovens lá, e depois o mesmo corte com as duas adultas afastadas na mesa. Ou seja, é uma coisa simbólica para mostrar pra gente essa distância que elas ficaram. Isso é um baita spoiler do que vem por aí. Porra, vem embate, vem mágoa, inveja, vem muita coisa entre as duas, coisa ruim. E o Rei Viserys é outro que também teve os momentos dele de construção, né? E o que eu poderia citar de principal aqui nesse episódio são duas coisas. Primeiro, o quanto ele era obcecado pela questão da sucessão. Isso começa muito nítido com ele dizendo que sonhou com um filho homem, né? A teimosia dele em fazer o torneio em comemoração ao filho, que nem tinha nascido ainda. E também na decisão que ele tomou em sacrificar a esposa para tentar salvar o filho. Aliás, na cena da pira funerária, um detalhe muito bom é que o ator ficou simplesmente arrasado ali. Ele não teve nenhuma fala nessa cena, mas a expressão dele, galera, foi sensacional. E foi importantíssima pro personagem, porque ali ele perdeu tudo. Eu curti demais, e olha que ficou só no detalhe isso, tá? Mas realmente passou muita coisa só naquele detalhe. É aquela coisa, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Outra coisa também que começou a desenhar as características do Rei Viserys é que ele parece um pouco covarde quando se trata em defender outros membros da família dele. O Daemon, né? O irmão pôde aprontar de tudo e ele sempre passava pano. Teve também a cena do torneio que o cavaleiro chamou a prima dele pelo título de A Rainha que Nunca Foi. E o conselheiro deu até uma cutucada, demonstrando que isso era desrespeitoso, ele deixou até por menos. E isso sempre aparece sempre que o pequeno conselho se reuniu. Ele sempre se esquivava das decisões mais sérias. Ele só tomou uma atitude drástica com o Daemon quando ele soube que ele foi comemorado depois da morte do filho dele. Isso já dá uma boa pincelada sobre a personalidade dele, né? E de um modo geral, eu diria que a série não economizou nada, nem um pouquinho nas cenas explícitas e chocantes, que apareceu tanto na Casa dos Prazeres, quanto no parto da rainha, né? No massacre da Guarda da Noite. Então, a série já deu uma carteirada pra gente aí, pra todo mundo, dizendo que tá na vibe de Game of Thrones e que não vai aliviar. Pelo menos essa é a promessa. Presta atenção, galera, eu vou falar pra vocês. Eu fui um crítico severo do final de Game of Thrones. Eu até tenho minha tese do porquê aconteceu isso, né? Porque o autor saiu fora, entregaram pros roteiristas e saiu aquela porcaria. Aí na última temporada não quiseram fazer fanservice onde tinha que ter, então ficou uma coisa muito louca. Mas essa série tá começando muito bem, tá começando muito bacana, tá se conectando com a parte boa, com a essência de Game of Thrones. Minha nota, 10.
Minha nota pra esse início de temporada, pro que tá prometendo essa série, é 10. Eu tô muito, muito feliz com o que eu vi. Tô muito hypado, eu quero muito saber o que vocês acharam. Vocês estão tão hypados quanto eu? Vocês estavam, tipo, esperando